E hoje a gente vai dar um jeito no sistema de coletor de pó aqui da oficina. Eu estou fazendo algumas mudanças aqui na oficina para melhorar o trabalho e deixar tudo mais limpo e organizado. E hoje eu vou fazer algumas mudanças no coletor de pó da minha serra de bancada. Mas antes deixa eu mostrar como ele está aqui na oficina. Primeiro eu tenho aqui o meu coletor de pó, a mangueira sai, ela vai na diagonal e entra atrás da minha serra de bancada. Então eu quero tirar ela dessa diagonal e fazer ela passando reta. E aproveitando que eu vou fazer essa pequena alteração, eu vou responder a algumas perguntas que sempre me fazem sobre o meu sistema de coletor de pó aqui da oficina. E ao contrário do que muita gente pensa, o coletor de pó não é igual a um aspirador. Isso porque aqui eu tenho uma vazão alta e uma baixa pressão. Já aqui eu tenho uma alta pressão e uma vazão baixa. Uma outra diferença muito importante está com relação ao fluxo de ar. Aqui o ar entra pela mangueira, passa pelo rotor e depois vai para o coletor. Já aqui no aspirador, o ar entra pela mangueira, passa pelo coletor e depois passa pelo rotor. Por isso que no aspirador você pode aspirar sem problemas pequenas pedras, parafusos, coisinhas pequenas que ficam pela oficina. Já no coletor de pó, não. O coletor de pó serve apenas para pó e serragem de madeira, porque se objetos metálicos ou grandes passarem pelo rotor, vai acabar danificando o seu rotor. Aí vem aquela pergunta, eu posso ligar uma mangueira de aspirador no coletor de pó? A resposta é, poder até pode, mas não vai funcionar. Isso porque, como ele tem uma alta vazão e uma baixa pressão, você não vai aumentar a pressão de sucção da mangueira. Muito pelo contrário. Você vai acabar estrangulando e forçando mais o motor e o rotor, o que vai acabar danificando o conjunto mecânico do seu coletor de pó. Por isso que geralmente o coletor de pó trabalha com mangueiras de 4 ou 3 polegadas, enquanto o aspirador trabalha com mangueiras mais finas, de até 2 polegadas. Um outro ponto é com relação ao tamanho da mangueira que você vai utilizar no coletor. O meu coletor suporta mangueiras de até 5 metros, que é o que eu tenho aqui, uma mangueira de 5 metros para coletor de pó de poliuretano. E é claro, ela veio lá da Léo Madeiras, que está patrocinando esse vídeo, e o meu coletor também veio da Léo Madeiras, mas há 4 anos atrás. Aliás, na Léo tem uma linha completa de coletores de pó, inclusive o que eu uso, que é o CP1C da Maxiva. Por falar nisso, eles têm a linha completa de máquinas e equipamentos da Maxiva. Agora, bora colocar a mão na massa e trocar essa mangueira. A primeira coisa que eu vou fazer é soltar as braçadeiras e remover a mangueira antiga. Depois é só pegar a mangueira nova e colocar ela na devida posição. E um ponto muito importante é que as mangueiras devem sempre fazer uma curva bem suave. A gente precisa evitar fazer curvas muito fechadas. Por exemplo, aqui eu poderia colocar um joelho ali, colocar uma curva de 90 graus. Mas eu iria estrangular a passagem de ar, o que não é ideal para esse caso. Por isso a gente coloca a mangueira sempre fazendo uma curva o mais aberta possível. E fazer a montagem de um sistema de coletor de pó é apenas isso, o coletor de pó, a mangueira e o seu equipamento. Mas aqui vale algumas observações muito importantes. A primeira é que o seu equipamento precisa obrigatoriamente estar aterrado. Isso porque quando vai passando ali a serragem da madeira, vai acabar gerando eletricidade estática. Por isso, é muito importante que o seu equipamento esteja aterrado, para que essa eletricidade estática seja dissipada. Um outro ponto é que num sistema curto como esse, você pode utilizar a mangueira simples de PU. Já se você for fazer um sistema muito grande, o ideal é você utilizar a tubulação galvanizada ou até mesmo a mangueira com o fio de cobre. Lembrando que esse fio precisa ser aterrado para dissipar a eletricidade estática. Uma outra coisa é que muitas pessoas utilizam tubulações de água para fazer esse sistema de coletor de pó. Não há nenhum problema nisso quando é um sistema simples, mas o ideal é você não utilizar a curva do tipo cotovelo ou joelho, e sim a curva longa, essa daqui. Isso porque você precisa otimizar o fluxo de ar, então curvas muito pequenininhas assim acabam dificultando essa passagem de ar. E antes que eu me esqueça, se você tem uma serra do tipo portátil, você vai utilizar um aspirador e não um coletor de pó. Isso porque as serras portáteis vêm com saída normalmente de 2 polegadas e não a saída de 4 polegadas. Então você vai acabar estrangulando e forçando muito o seu coletor de pó e vai acabar perdendo o equipamento. Então não esquece de conferir os coletores de pó lá no site da Léo Madeiras. Não está inscrito no canal? Se inscreva aqui embaixo, deixa um joinha nesse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!